Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor da ESCS FM e do Jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio entrevistei o José Diogo Quintela, um dos membros dos Gato Fedorento. Como vais poder perceber, sou claramente um grande fã, portanto tentei fazer o meu melhor para que o grupo regresse. Falhei. Atualmente o Zé Diogo escreve com o Ricardo Aruz Pereira e companhia no programa Isto é Gozar com quem trabalha na SIC. Dá na SIC, não gozam com quem trabalha na SIC, dá na SIC. Falámos de stand-up comedy e do facto de o Zé Diogo já não atuar e, claro, insisti para que regresse. Falhei. O comediante que o Zé Diogo escolheu para abordarmos foi Anthony Jeselnik, um humorista americano com um estilo muito próprio e de quem já queria falar há bastante tempo. O Zé Diogo contou algumas histórias sobre o Gato Fedorento, sobre como é trabalhar com mais guionistas para além dos 3 do costume e sobre ter vivido nos Estados Unidos da América e de que forma é que isso o encaminhou para o humor. Mais sobre esta e outras histórias no episódio 33 do Humor à Primeira Vista. Já sabes, segue o podcast em @humoraprimeiravista.podcast no Instagram. A entrevista começa já a seguir à bela voz do Tiago Filipe. Humor à primeira vista. Zé Diogo, bem-vindo, obrigado por ter Muito obrigado. aceitado Obrigado, o convite Gustavo. para estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu vou entrar já ao ataque, Pumba. como digo na introdução. Falar de. Primeiro vamos abordar Gato Fedorento. No episódio com o Tiago já falei um bocado disto, mas acho que este argumento é mesmo forte e devias considerar também. Não sei se ouviste na altura o episódio, mas basicamente, dentro de todos os vossos projetos que fizeram, e ainda foram bastantes, o último, oficial, foi a Solução. Lembras-te? Na SIC. Sim, lembro. Que na altura o próprio Tiago disse que não teve se calhar o resultado que vocês estavam à espera. Parece que as pessoas já não estavam surpreendidas por vocês de repente estarem com o Steven Seagal a fazer Sim. um especial, não é? Portanto, não achas que era digno para o projeto Gato Fedorento arranjarem um projeto melhor para terminar oficialmente? Não sei. Lá, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha Lá pensado está, no estou facto aqui da mesmo para Solução ter sido apresentar. a última coisa que fizemos enquanto Gato Fedorento. Epá, sabes que eu gosto destas coisas, não terem um fim oficial. Certo. As coisas, epá, desaparecem, não é desaparecem, acabam, é um fim natural em vez de ser um fim oficial. Anunciado, Pá, não é? foi assim. Eu acho que é muito raro, ou não corre muito bem quando as pessoas, agora é que é o fim, é isto, vejam, o fim. Claro. E normalmente o que acontece nesses casos, estou-me a lembrar em bandas, normalmente faz com que passado 2 anos haja agora sim! Agora que é, né? Sim, o fim final! Porque Certo. o outro fim era um fim provisório. E depois dá um ar de... Não estou a dizer que seja isso que se passaria no Com vocês. hipotético fim do Gato Fedorento, mas fica um bocadinho falso, fica um bocadinho pouco natural. Claro. Parece que é marketing, não é? E a disposição também pode ser diferente, vocês saberem que vai ser o vosso último projeto, não é? Exato. Isso é estranho. Sim, Mas- ia ser muito esquisito. Mas então não deveremos esperar que volte a haver um projeto? Porque vocês em algumas entrevistas, lembro-me de uma na prova oral, mencionaram que um filme poderia ser interessante, um bocado à semelhança de referências que vocês têm, como o Woody Allen. Sim. ou Isso os foi em Monty que ano, Python. Gustavo? Lembra-me lá. Foi, eu penso, o ano passado. O ano passado, quando na vocês- prova oral. Quando vocês anunciaram o regresso que os sketches iam Sim, para o YouTube. um Não site. foi o ano passado? Penso que sim. Foi na altura do aniversário. Sim, o ano passado, 2019? Dizes tu? Sim, acho que sim. Talvez, Tenho a não me impressão. lembro. Minha memória- neste Ou se momento calhar é tudo 2018 é também. tudo um nevoeiro. Não tenho a Mais isto do certeza. Covid. Mas foi ali, ou 2018 ou O problema 2019. com essas empreitadas muito grandes como um filme é o trabalho que dá. Sabe? Fazer Sei, um sei. filme, e nem sequer digo um bom filme,
mas num filme já dá muito trabalho. E neste momento, Obviamente que vocês agora aquilo que estão nós todos a fazemos fazer, já nos não é? ocupa A trabalhar. bastante tempo, claro. e mesmo outras coisas, e as nossas próprias vida, na nossa vida privada. Portanto, a balançar-nos para uma empreitada dessas, se calhar dissemos aquilo, era com o Alvin, não era? Era com o Alvin, pois. Devia ser para calar o Alvin, mais para isso. Mas então, ou seja, dentro do. Só para fechar aqui esta questão, dentro do grupo, não há alguma espécie de ideia que se calhar daqui a, sei lá, 5 anos, quando vocês se calhar já não estão com esta regularidade toda Sim. de um programa semanal, por exemplo, ou o Tiago a escrever e a Sim. fazer rádio todos os dias no Uhum. Observador, talvez possam voltar? Ou Eu nunca ou seja, há alguma coisa em aberto? Ou está tudo fechado? neste momento, se tivesse respondendo como político ao dia de hoje, acho que está tudo fechado. Na prática é um projeto inviável. No futuro não saberemos. Não saberemos, não sabemos. Não sabemos. Claro. Mas se fosse hoje, amanhã querem. Pois. Agora não posso, agora é Natal. Isto vai para antes do Natal, não. Vai para Depois do Natal. Depois do Natal. Pronto, então olha. Depois do Natal. Agora sim. é o ano novo. Aliás, hoje é dia 31. Hoje Se é as dia pessoas 31. estão a ouvir isto. Eu imagino Acho que sai pessoas mesmo que dia estejam 31. hoje a ouvir o podcast comigo num dia que deve ser um bocadinho deprimente, não é? Porque estamos todos em lockdown. Pois é. Hoje Eu nem estou sequer em casa podemos. neste momento, não é? Acho que uma pessoa, o máximo que pode ir é à janela bater panelas. Em princípio, sim. Uma coisa exato. que ainda se faz hoje em dia. Acho que ainda se faz. Sim. Acho que sim. Pronto. Vai depender das famílias. É o máximo que se pode fazer no exterior. Portanto, não sei. Será que estão a ouvir este podcast? Penso que sim, pode ser. Pedrinho. Algumas pessoas. As 3 do costume. Exato. E falava há pouco de vocês terem colocado os sketches no YouTube na altura do. Acho que era aniversário dos Gato Fedorento. Criaram um site, colocaram. Já havia sketches vossos no YouTube, mas tornaram um canal oficial, não é? Sim. Isso foi uma decisão dos 4? Surgiu mais. Foi uma decisão dos 4. Acharam que era um bom momento para agrupar o trabalho, era isso? Sim, e foi um projeto mais acarinhado pelo Miguel. Coitado, ficou com o trabalho todo e de fazer Porquê o aquilo. Miguel? Diz? Porquê o Miguel? Ele é que tinha. Não sei, se calhar foi quem naquela altura tinha mais disponibilidade e vontade. Estava a também. pensar que por vezes dizem que ele é o mais enciclopédico, se calhar era a questão da organização. Ele é organizado e se calhar tem que ver com isso. E eu acho que, ou então se calhar ele já não se lembrava bem da porcaria que tínhamos feito. E quis recordar. E então eu fui apanhado de surpresa, porque eu, como tenho memória de alguma da bodega que fizemos, não quer rever, mas ele se calhar já se esqueceu disso. Lembras-te de algum que tenha sido especial bodega? Algum de que não gostes especificamente? De que não goste. De que não gosta? Ou te lembras? Não. Especial bodega. Há muitas coisas que eu vejo hoje em dia. E quer a nível de produção, mas pronto. Nós começámos com uma produção muito, muito amadora. Claro. Amadora ao nível de trabalho de escola. Sendo que trabalhos de escola hoje em dia são mais bem feitos do que algumas coisas que nós fazíamos. Mas não só isso, mesmo em termos humorísticos, há aspectos de escrita que nós fomos melhorando ao longo do tempo. Portanto, coisas que de 2004, depois comparadas com coisas de 2009, há ali muita evolução. Apesar disso, eu vejo com alguma surpresa, talvez não seja surpresa, mas é mais com encanto, vejo com algum encanto que há pessoas que gostam mais dos mais antigos, apesar disso das questões qualidade. de produção, não é? Sim, eu acho que aquilo tem eles, se calhar a palavra não é charme, mas tem um encanto diferente, não é? Sim, um encanto. Ganharam ali uma patina e depois também tem que ver um bocado com aquilo, com as memórias das pessoas naquela altura.
portanto, quem começou a ver os nossos sketches, lá está, em 2004, quando nós fazíamos aqui na SIC Radical, se calhar aquilo depois falas lembrar uma época da vida delas Claro. e, portanto, as pessoas, se calhar, há umas que gostam mais até desses sketches que hoje em dia eu olho e parecem um bocadinho mais canhestros até, e são os que eles gostam mais. Mas algum em especial. específico de que te lembres que... Depois eu agora dei aqui uma grande volta Deste. enquanto estava a tentar lembrar-me de um. Há um. Mas eu até gosto desse, mas há um que uma vez eu e o Tiago fizemos, eu já não me lembro bem o que é que era, mas era passado supostamente num escritório e em que aquilo era filmado com 2 câmaras. Ou não, era filmado com uma câmara, mas tinha dois Certo. pontos Dois de planos, vista, 2 não é? planos, vá, isso, boa. E há um plano em que eu estou de óculos e outro que eu não estou sem óculos. E depois, isto foi, não sei se não foi no programa da RTP, foi no programa da RTP. E depois a anotadora, e bem, cumprindo o seu papel, disse: pessoal, temos que repetir, porque o Zé estava com óculos num e no outro sem, e nós, impossível, pois são 8 da noite, e pá, eu tinha um jantar, estávamos fartos de ali estar, era o fim de um dia de rodagem e decidimos ali, não, isso até fica com graça. A falta de profissionalismo. E depois, quando aquilo era no programa, no Disco é uma espécie de magazine, nós quando estamos a lançar o sketch, fazemos questão de dizer à frente do público todo que a culpa foi da nossa anotadora que ficou pior que estragada, coitada, mas depois dissemos, não, a culpa foi nossa, porque para nós é palhaçada, mas Claro. para ela que levava a sério o seu trabalho, não é? E aquilo qualquer pessoa notava, era impossível não estar, não é uma coisa de tinhas a caneta na mão esquerda e depois afinal no outro plano tinhas na mão direita, não, eu estava de óculos nus e pá, não sei porque o outro fica sem óculos. Porque é estúpido, porque as minhas personagens tinham sempre todas óculos. Porque eu não, vejo muito mal sem óculos. Do ponto de vista de produção, esse é um exemplo, mas por exemplo, do ponto de vista de guionismo, há algum de que te lembres assim? Eu por exemplo, se calhar até para te dar tempo para pensar, entrevistei os 3 guionistas que fizeram uma série de sketches também que se chama Ferro Ativo, não sei se conheces, o Frederico Pombares, o Henrique Dias e o Roberto Pereira. Na altura, alguns deles estavam nas produções fictícias também, penso o Henrique Dias estava na altura. E eles tinham uma forma de selecionar sketches que avançavam ou não, que era, por exemplo, se 2 concordassem, avançava, apesar do outro se calhar não gostar da ideia. Vocês também tinham algum método assim, eventualmente algum sketch que não gostavas tanto avançou? Se calhar não tínhamos nada não tínhamos nada assim tão formal, não tínhamos uma regra sim, formalizada, era apresentávamos a ideia e podia haver um, agora por acaso nem me lembro, um que fosse cortado logo e dizer, pá, isso não, mas sim, podia haver um sketch em que 3 gostassem e um não, ou 2 gostassem e um não, e apesar disso avançasse. Aliás, se calhar houve sketches que nós fizemos em que só um gostava, mas lá está, eu agora, pá, isto é tudo um nevoeiro, não me lembro. Mas o que havia era muito raro, embora acontecesse, apresentar um sketch já escrito do princípio ao fim. O processo colaborativo era muito importante. Portanto, às vezes um apresentava uma ideia, o outro é que a desenvolvia e um terceiro finalizava. Isso aconteceu. Havia até ideias que estavam sem um caminho. Sem um caminho e que estavam guardadas, e às tantas outro que não tinha sido o idiota original e dizia, olha, pá, e se fosse aquele sketch antigo que tu tinhas, se fosse assim? E era assim que funcionava. Porque eu acho que nós antes de começarmos a escrever os sketches do Gato Fedorento, nós já trabalhávamos juntos, nós já fazíamos sketches para o Herman, já fazíamos sketches para a Maria Programa da Maria. O Ricardo e o Miguel já era uma colaboração já com vários anos, eu e o Tiago também, e depois nós os 4 que trabalhámos no programa do Herman, no programa da Maria. Portanto, esse aspecto colaborativo já existia, que é um processo muito enriquecedor, porque às tantas há piadas que eu já não me lembro quem é que as fez.
Uhum. Por Quem é que exemplo, escreveu? há textos inteiros que têm piadas de vários. E esta fui eu, já não me lembro. A ideia do sketch, se calhar, era minha, Claro, mas claro. esta parte não me lembro de ter escrito, não me lembro de ter tido. Uhum. E eu gosto dessa ideia de se desvanecer As ideias de o cada autor individual claro, dentro do autor grupo. do grupo, sim, Uhum. o autor coletivo. E acho que se calhar isso era uma das coisas que eu gostava mais no No grupo. Gato Fedorento, sim, sim, sim. Mas então não te lembras assim nenhum sketch em Talvez específico? comecei aqui a encher chouriço e epá, deixa-me cá pensar, sketch, não sei, houve um sketch que não era bem um sketch, quer dizer, que era um tesourinho deprimente que nós fizemos Uhum. com um programa, um concurso qualquer da RTP com a Rita Salema. Pai, nós fartámos, e era eu que estava a fazer e fartámos de gozar com a Rita Salema, coitada. E depois conhecemos a Rita Salema e ela disse: minha filha fartou-se de chorar porque na escola gozaram com ela e não sei o quê. E eu, na altura, fiquei cheio de pena. E depois. Aquilo era realmente. Se não tivesse conhecido a Rita Salema, se calhar estava-me a borrifar, mas depois tê-la conhecido, que, pá, muito simpática, ainda por cima, nós depois fizemos a gala dos tesourinhos deprimentes, em que chamámos ainda por cima muitas das Algumas pessoas pessoas. Pois. com quem tínhamos gozado em tesourinhos deprimente, e pá, todos muito simpáticos a aceitarem. E aliás foi a gravar uma parte disso que a Rita Salema nos contou, e depois fiquei ali um bocadinho arrependido, mas depois passou-me logo, não é? Porque a pessoa vai começar a pensar naquilo Naquilo que fez, não é? naquilo que quem pode ter ficado melindrado não trabalha. Pois claro. E estavas a dizer que muitas vezes a ideia inicial depois acaba por ser desenvolvida por outra pessoa Uhum. e depois a conclusão era feita até por outra pessoa. Lembras-te de alguma ideia que tenhas sido, por exemplo, tu a trazer para cima da mesa na altura, que deu o sketch? Epá, sim, devo-me lembrar, deixa-me cá pensar. Pois qualquer coisa também posso Depois cortar vai o silêncio constrangedor se nesses existir. silêncios muito chatos. Olha, não trouxe. Ia pensar numa que era o anão, Roberto, que eu acho que eu tive a ideia original não era minha, mas eu tive ali qualquer coisa a ver. Deixa eu ver, uma ideia que tenha sido minha. Ou uma que tenhas desenvolvido, por exemplo. Pá, desenvolvi uma baseada em experiências minhas de infância, que era o engenheiro responsável por coisas. Que era uma em que eu usava um bigode. Agora lembro-me dessa porque aquele senhor da DGS tinha um Fez-te bigode lembrar. muito parecido, e mesmo o tom de voz era parecido com aquele que eu fazia, e aquilo acabava comigo a pôr o pé na cara acho, do entrevistador, que era o Tiago, e a dizer o ar é de todos, que era uma coisa que o meu irmão me fazia a mim. Portanto, são experiências que eu Certo. trouxe, em que ele fazia assim com o pé na cara dele, e as pessoas agora não veem, mas eu pus o pé aqui em Sim. cima da mesa. Depois podem ver nas Boa. redes sociais do Humor à Primeira Vista. E eu não sei, esse aí foi, mas não me lembro qual era o conteúdo, De onde é que partiu? de onde é que partiu. Mas olha, posso dizer de onde é que partiu. Foi o concurso para acho que o pior homem do mundo, ou o homem mais mau do mundo, que era entre o Hitler e um tipo da EML. Não me lembro desse, por acaso. Não, isso é no início do Gato Fedorento. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do concurso O Homem Mais Odioso do Mundo. O nosso primeiro concorrente de hoje vem da Alemanha. Minhas senhoras e meus senhores, uma grande salva de palmas para Adolf Hitler! Adolf, muito boa noite, como está? É um bocadinho nervoso. É? Um bocadinho nervoso com isto tudo. Não há razão para isso, não há razão para isso. Diga uma coisa, Adolf, o que é que você faz? Portanto, eu sou ditador, não é? Ditador. Sim, e sente-se em forma? Vamos lá ver. Sente-se odiado pelas pessoas? Sim, em maneira geral, sim. Digamos que sim, não é? Olha, bem precisa. Se quiser bater o nosso grande campeão, eu chamo agora
o homem que ganhou as últimas 29 edições do concurso do homem mais odioso do mundo. Minhas senhoras e meus senhores, uma salva de palmas para o nosso grande campeão, Nuno Meireles, 27 anos, funcionário da EML. Eu acho que eu fui levantar o meu carro ao parque da EML, foi como é que se diz, rebocado. Uhum. Que eu tinha um hábito de estacionar muito mal o meu carro. Aliás, os meus colegas do Gato Fedorento sabiam sempre identificar qual era o meu carro. E então o meu foi rebocado. E eu, quando fui lá buscar, aquilo era um escritório onde eu tinha que ir pagar para depois ir levantar o carro. E tinha buracos na parede. E eu perguntei à senhora, isto... E ela, sim, são pessoas que se irritam e dão pontapés e murros na parede. Aquilo, como era peladuro, tinha buracos. E eu achei graça àquilo. E há pessoas que odeiam fiscais da EML. Eu, por acaso, não... Eu acho que tem um trabalho, além de chato, coitados, tenho que aturar, lá está, correndo riscos de própria integridade física, fazem um bom trabalho, porque estacionamento em cima de passeios, em segunda fila, coisas que eu fazia, mas felizmente agora já não faço, mas que é falta de civismo. Claro. E que chateia a vida das outras pessoas. Portanto, eu acho que eles têm um trabalho que é necessário. E achei graça, na altura, havia pessoas que Odiavam tanto. deviam odiar mais fiscais da EML do que o próprio Hitler. Eu tenho uma curiosidade sobre um sketch em específico, não sei se me vais conseguir ajudar, mas ainda... Em princípio não, mas sim, força. ainda em Perfeita Normal, Hum. onde quem trabalhava na altura nos sketches era apenas tu e o Ricardo, certo? Sim. Mesmo na escrita ainda eram só vocês os dois. Era quando, só para te, não sei se já foi dito, quer pelo Ricardo, quer pelo Tiago que cá estiveram. Uhum. Isto começa quando o Ricardo é convidado para fazer stand-up No CCB, sim. no CCB e pergunta se algum de nós quer fazer, e os outros dois, como eu costumo dizer, e bem, mariconsos não aceitam, e eu, apesar de ser também um mariconso, tenho uma característica que me tem ajudado ao longo da vida, que é a inveja. E não me passa pela cabeça que alguém possa ter sucesso, neste caso o Ricardo, e eu não possa lá estar. Se vai correr bem este gajo, também vai correr a mim. Portanto, vou atrás disso. Claro. É uma motivação que me tem safado muitas vezes na vida. Não vem de um sítio bom, mas foi isso que aconteceu. Disse, tá bem. Ou seja, sozinho eu nunca iria, mas ele vai, fui também. E pronto, a partir daí nós fizemos stand-up e O Marco e o Alvin convidam-nos para o Perfeita Normal, por isso é que fomos só nós dois. Porque o Marco na altura tinha visto a casseta ou VHS ou o quê, não é? Acho que era essa a história. O Marco trabalhava connosco nas produções fictícias. Mas tinha-vos visto a fazer o stand-up, era isso? Talvez o Marco tenha visto, não sei se o Marco Lembro-me de teres dito isso algures numa sim, mas entrevista. o Alvin é que viu. O Alvin é que viu, ok. Sim. E depois, mais tarde, fizemos esses meses de Perfeita Normal, e depois, mais tarde, a direção da SIC Radical, que era o Francisco Penin, convidou-nos para fazer sketches, um programa só de sketches, e nós aí dissemos aos outros, agora não vai venham dar, lá. somos os quatro, vamos fazer isto. Mas sim, desculpa lá, estavas a dizer Sim, que tinhas uma dúvida. a minha dúvida era, nessa altura, um dos sketches que se calhar ficou mais conhecido dentro daqueles que vocês já fizeram, apesar de ainda na altura não estar o Tiago e o Miguel, era A Minha Vida Dava um Filme Indiano. Sim. Feito pela primeira vez no Perfeita Normal. Sim. Lá numa mesa, basicamente. Não é? Num estúdio se calhar, não sei se seria aqui neste edifício. Não, deveria ser no outro, porque aqui ainda era expresso na altura. Era em Passo de Arcos, era nos estúdios da Valentim Carvalho. Ok. Daqueles barracões. Isto porque hoje não estamos a gravar como habitualmente no estúdio da SXFM, lá está. Porque eu não aceitei. Eu disse, não, quero ir para os estúdios da SIC. Exatamente. Vedeta, é isso? Exato. Mas a minha dúvida é a origem desse sketch, porque acredito que talvez seja mais fácil de lembrar, não sei, talvez não. Esse só sim. Porque... isso é um sketch que sai 99,9% da cabeça do Ricardo. E a única parte que eu contribuí é o facto de estar maquilhado. Acho eu. Você está maquilhado. E portanto a origem foi o Ricardo. Mas ele não te explicou de onde é que veio a ideia então?
Epá, ele Foi um bocado, entregou escrito, foi isso? as ideias dele vêm de sítios muito obscuros e tenebrosos. Não, eu acho que ele vai buscar muitas coisas, ele costuma dizer à família, Certo. Às personagens às que ele personagens. encontra. E pronto, aquilo é uma história absurda. Pá, já não me lembro. Havia na altura A Minha Vida Dava um Filme, que era uma rubrica da RTP2. sei lá. Ok. E pronto, e foi aquilo um filme indiano, sendo que a ligação ao indiano é porque no fim não sei o que deixa Fazia-se músicas, uma não é? fila indiana. Exato. Sim. E ele e estava há bocado, só para dizer que o Perfeito Anormal, aquilo na altura foi-nos vendido pelo Fernando Alvim. Não, pá, vocês vão ter Grandes condições. e produção e Certo. vão ser contactados aqui por um produtor, pá. E nós achávamos que íamos gravar em sítios, até que quando chegamos lá achámos estranho durante a semana ninguém nos ter dito nada e tal, mas chegamos lá ao dia achávamos que íamos ter um cenário. E o produtor disse: não, o Alvim, vocês não podem acreditar no Alvim, é aquela mesa, vão ter como é que se diz? Um balde com cervejas ou uma coisa com Doritos, ou lá o que é que era. Havia Doritos em cima Havia da Doritos mesa. em cima Pois da é. mesa. Publicidade. E Lá está. depois foi aí que filmámos. Depois houve uns que conseguimos gravar cá fora. Uhum. Fomos ao Jardim Zoológico e o do Atum foi gravado, pá, também noutro barraco. Esse sim na SIC, em Carnaxide, que era onde era a garagem, um barracão onde as pessoas guardavam os carros. Já gravámos em muitos sítios, parecia cenários de guerra. Então a ideia desse sketch é 99,9% como disseste. É pá, sim. Cabeça do Ricardo. Sim. Terei de lhe perguntar. O resto era eu que gostava de maquilhar. Eu gosto sempre de me vestir de mulher porque fica igual à minha irmã e ela fica pior. Isso, há uns tempos havia aí aquela app, não é? De transformar. Sim, é uma face app, sim, completamente. Coitada da minha irmã. E há aqui uma rubrica, basicamente é uma pergunta que eu faço a todos os convidados desde o segundo episódio, porque o primeiro foi com o Ricardo e não lhes fazia sentido fazer pergunta, que é: Como é que conheceste o Ricardo? todas as pessoas contam a história. Eu acho que sei a tu, porque obviamente Sim. já contaram isso. Foi nas produções fictícias, como tu próprio disseste. Sim. Mas tenho não sei, podes contar a história, mas tenho uma curiosidade que é, ao início, como eles eram os três do Benfica e tu do Sim. Sporting, aparentemente havia ali meio um gozo deles contra ti, era meio isso? Não, havia, pá, sempre, repara uma coisa, Mas deram-se logo bem ao início, é isso? demos logo bem, sim. Eu comecei logo a trabalhar com o Tiago. Nós fazíamos uma dupla. E o Ricardo e o Miguel, que eram outra dupla, depois estávamos sempre ao lado uns dos outros, fisicamente, nas produções. Depois começámos a fazer, eu acho que era os sketches do Herman na rádio, Uhum. que às tantas fica só o Miguel e o Ricardo, e como aquilo era para ser feito em 3 pessoas, eu e o Tiago começamos à vez, semana um, semana outra, a estar com eles, portanto. Pá, e essa coisa houve lá. Eu era do Sporting, eles eram do Benfica, eu era de direita, eles eram de esquerda, e havia sempre um gozo que há normal num grupo de amigos, ainda por cima aquilo é humor, não é? Portanto, estamos a fazer, não paramos de gozar uns com os outros. Mas deram-se logo bem, então. Sim, eu tenho as costas muito largas, para aguentar, e naquela altura tinha mais, que era bem gordinho, e dávamos bem. Houve uma vez, agora estava-me a lembrar disso, eu escrevi um sketch do Herman para a rádio, que eu estava com o Miguel e com o Ricardo. Pá, eram sketches políticos, o tema era político, já não me lembro bem, e eu faço uma piada que também não me lembro bem, mas que era uma piada sobre o Francisco Louçã. E os gajos dizem, giro, mas inverteram e fazem a piada sobre o Paulo Portas. Bastava Vai ser inverter ali direita, uma... né? assim, é boa, mas estamos aqui em maioria, faz mais sentido assim. E eu pensei, filhas da mãe. E pronto, pá, eu tinha que aturar isso, e o Sporting Benfica também.
Sendo que o Sporting... Quando eu os conheci, por acaso, o Sporting foi o ano em que o Sporting foi campeão. Em 2000, depois voltou a ser em 2002 e depois mais nada até agora. Aliás, das minhas piores experiências foi ter que gravar no dia seguinte aquele jogo, vocês são muito novos, mas foi o jogo em que o Luizão marca aquele golo, em que nós dizemos que é falta, o Benfica diz que não é falta, pronto, mas ganharam, foram campeões, foi o ano do Trapattoni, e o Sporting depois ainda perde a final aliás, primeiro perdeu a final da UEFA League. Já me lembro porque é que foi primeiro. Foi a final da Liga Europa, da Taça UEFA, se foi o Benfica, bem, já não interessa. Mas a seguir esse jogo do Benfica, tive que ir gravar com eles. Horrível. Infelizmente hoje em dia já não ligo tanto a futebol. Então, só para resumirmos aqui a resposta à pergunta, como é que conheceste o Ricardo? Conheci nas produções, não me lembro da circunstância em concreto, mas devo ter lá chegado e já me lembro que o Nuno Artur disse... É o Ricardo. O Ricardo, o Miguel, o Diogo. Isso por acaso há aí um misticismo quase à volta dos tempos das produções fictícias? Não há? Não sentes que há? Sobretudo aquele ambiente... Mas acredito que sim. Histórias que eventualmente não saibam, outras que depois algumas pessoas foram contando e cria-se ali um... Sim, agora que tu dizes isso, acredito que sim. Mas pronto, como eu estava estando lá dentro, se calhar as pessoas não têm bem a noção. Mas sim. acho que isso era um tópico interessante. Não achas que isso, se calhar, como estás por dentro, não, mas um bom documentário sobre as produções fictícias? Ou não havia assim tantas histórias? Isso, lá está. Estou-te a fazer um pitch, se quiseres investir. Eu não vou de certeza, mas faz isso a um autor de documentários. Sim, quando eu entrei nas produções fictícias, eu entro nas produções fictícias em 2000. Faço lá um curso de escrita criativa com o Miguel Vitero, se calhar ainda em 99. Foi em 99. Porque eu... ali em 97, 98, estava a meio da universidade, eu andava em comunicação social no ISCS, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e já tinha percebido que não era bem aquilo que eu queria, sabia, gostava de escrever, e sabia, e gostava de escrever humor. E na altura, por exemplo, hoje em dia, toda a gente sabe quem é que são as produções fictícias, há uma facilidade... Encontrar informação. Primeiro que descobrisse a morada das produções fictícias, eu sabia que existia uma coisa chamada produções fictícias que escrevia para o Herman. Na altura foi o Herman Enciclopédia, deve ter sido 97 e pronto, e sabia-se que eram as produções fictícias que escreviam aquilo. Eu de facto achei, se eu gostava de escrever humor, isto é o único sítio em Portugal. E então mandei para lá uns textos. Quando dizes mandaste para lá... escrevi umas coisas. À mão, correio? O computador. Computador já? O meu pai tinha um computador. E acho que fui lá entregar. Acho que fui lá entregar. Não confiava nos correios. E depois, a ver se eu me lembro. Depois daquilo não me dizem nada durante um tempo. Eu às tantas ligo para lá. E eu acho que eu tive muita sorte. Porque se fosse hoje em dia... primeiro, são 7 cães a almoço. Depois, chegar à fala com as pessoas é mais difícil. Se bem que hoje em dia há os mails e essas coisas, mas liguei para lá e o Nuno Artur Silva chamou-me. Disse, vem cá conversar e tal. Tinha lá os meus textos e disse, realmente, tinha visto aqui, mas nós aqui nas produções fictícias trabalhamos para formatos específicos. Portanto, o que eu te vou pedir é, escolhe 2 ou 3 coisas que nós façamos aqui, 2 ou 3 dos formatos, escreve um texto como se fosse para isso e manda. E assim fiz. Na altura acho que fiz uma entrevista um daqueles sketches que a Ruef fazia no programa do Herman, em que ela entrava em personagem, e fiz talvez, não sei se um episódio do Contra, não sei. E mandei para lá. E depois, nessa altura, então o Nuno Artur disse, ok, sim senhor, nós vamos ter agora um curso de escrita criativa, gostávamos que viesses, de escrita humorística,
E eu fui. Foi assim que, aliás, conheci o Tiago, porque também lá estava. E passado uns meses... Quantos é que eram mais ou menos nesse curso? Tens ideia? devíamos ser para uns 8. E depois não ficaram todos, certo? Não ficaram todos, olha, eu não sei se depois foram chamados todos, ou se teriam interesse, a maior parte era tudo mais velho, tinha tudo profissões, não sei se tinham interesse em ficar. Eu tinha claramente, e o Tiago pelos vistos também, e quando somos chamados é para entrar, fazer parte da equipa do programa da Maria. Uhum. Isso é em 2000. E pronto. E foi nessa altura e depois estive lá. Nós tivemos... trabalhei no programa da Maria, no programa do Herman, na Herman Sick, fazer sketches para o Herman na rádio, escrever a crónica na Bola, que era a Dona Vitória, com o Tiago, mais uma ou duas coisas. E depois começa o Gato Fedorento e a partir do momento em que o Gato Fedorento nos começa a ocupar o tempo todo, que foi quando nós fomos para a RTP, que temos um contrato, vamos para o Prime Time, na RTP1, largámos todos os projetos que tínhamos nas produções fictícias e começámos a dedicar só ao Gato Fedorento. Claro. Portanto, mantínhamos uma ligação com as produções, porque a Teresa Schmidt, na altura das produções fictícias, era a nossa produtora, sim. E pronto, era essa a ligação que nós mantínhamos, mas de resto depois já deixei de fazer trabalhos nas produções. Ok, e agora falando de isto é gozar com quem trabalha, que dá na SIC. Sim. E antes tiveram também o mesmo grupo de gente que não sabe estar na TVI e neste caso... não sabemos estar em todo o lado. Não apenas pausa na TVI, claro. Embora já não estejamos lá, portanto, se calhar faz sentido pensar que não. Mas não, que não sabíamos estar. Sabemos estar em todo lado. Mas em algumas entrevistas que foste dando antes do programa na TVI, dizias que trabalhar em televisão era muito chato, já não valia voltar, poderia ser assim uma coisa mais, que não estava bem, se calhar, no horizonte. Porque é que decidiste voltar? Bom, trabalhar em televisão, há vários tipos de trabalhar em televisão. Trabalhar como nós tínhamos no Gato Fedorento, um programa de sketches, fazer sketches é muito chato. Televisão, para mim, é muito chato. A parte da escrita não é. A parte criativa de fazer, pensar num sketch, imaginá-lo, escrever um guião, não é. Produzir esse sketch já começa a ser uma chatice. Editar é uma chatice para a qual eu não sou talhado, quer dizer, isto não é uma questão de ser talhado, é uma questão de quanto mais tu fazes, melhor ficas. Mas eu não gosto, é uma parte muito trabalhosa e a parte de espera é muito chata. O programa deste tipo que nós fazemos é bastante menos. A parte, lá está, de escrita, continua a ser bastante prazerosa e a parte depois de fazer aquilo em televisão, a seleção de imagens e isso, para mim não custa tanto como fazer os sketches. Mas vocês já tinham feito, obviamente que eram só os 4, os miúdos, os frágeis, neste caso que era semelhante, e também na TV tinham tido outros. Sim, ainda mas só aí era mais, mas lá está, tínhamos uma equipa mais reduzida. Naquele tempo, parece que foi há muito tempo. Desculpa, estava-me a afastar do microfone. sim. Naquele tempo, a pesquisa era bastante mais difícil, porque hoje em dia está tudo na internet, é impressionante. Antigamente nós até nos podíamos lembrar uma imagem, lembram-se do Cavaco Silva a dizer arquivo, tinham que ir para o arquivo, contávamos e contámos sempre e de facto não temos motivo de queixa, sempre com a boa vontade das pessoas dos arquivos, quer da TV, quer da SIC. E da RTP também, na altura? Diz? Da RTP também? Na RTP também não, mas eu estou a dizer para este tipo de programas políticos. Na RTP sim, para os tourinhos de deprimente, claro. Sim, também. E foi um maná aquilo, adorámos. Mas lá está, nestes 10 anos facilitou bastante a pesquisa das imagens e a verdade é que também há aqui uma mudança, que é... quer os Miúdos aos Frágios. Os Miúdos aos Frágios era um programa do Gato Fedorento, nós fazíamos tudo, era apresentado pelo Ricardo. Agora a responsabilidade está mais do lado do Ricardo do que propriamente do nosso. Ele é que dá a cara completamente do princípio ao fim
E portanto, Ou seja, no fundo o projeto deixa, como não é Gato Fedorento e é o Ricardo, ou seja, dá menos trabalho, eu é isso? sinto, não dá menos trabalho, não, em termos, para ti dá especificamente. menos, dá menos stress, se calhar. Ok, A pressão é maior. A pressão era, se calhar, era mais dividida Uhum. pelos quatro, e agora, coitado do Ricardo, está mais em cima, em cima dele. Claro. Pá, é o que é, mas é coitado dele. Mas portanto, continua a ser a minha posição em relação a fazer uma série de sketches, por exemplo, continua a ser a mesma. Ok. E esta questão de ser um projeto do Ricardo, ou seja, em que ele dá mais a cara, como estavas a dizer, se calhar a pressão está mais com ele do que Uhum. com quando era Gato Fedorento, Uhum. isso de alguma forma fez duvidar em aceitar o convite para escrever com ele, ou Não, de muito maneira super nenhuma. pacífico? Não, super pacífico. Não, pá, nem sequer foi uma coisa que tivesse que pensar. Não. E como é que foi ajustarem-se, vocês os três, tu, o Miguel e o Ricardo, já escreviam há muito tempo juntos, Sim. ajustarem-se a novos membros guionistas? Foi fácil. Foi fácil e tem sido fácil. Um processo, pá, sem dificuldades e muito orgânico, na medida em que fomos aprendendo a trabalhar com eles os cinco acho que foram aprendendo a trabalhar connosco, e agora nós temos uma dinâmica. Nós já temos 2 anos disto, Sim. já são muitos episódios feitos, já temos uma bagagem grande e, epá, e acho que formámos uma equipa coesa Uhum. e acho eu forte. E estão mais Um organizados? humorismo. Estão mais organizados? Lembro-me na altura de Gato Fedorento existia aquela coisa de terminar tudo as coisas muito em cima. Não, Porque isso eu percebi que continua, não é? Não, isso continua Mas- mesmo. Continua o mesmo. O modus operandi é o Mas mesmo. que coisas diferentes é que estes novos guionistas trouxeram? São jovens e são millennials e pá, sabem imensas coisas de internet, e estou-me a sentir muito velho, apesar de não ser, tenho 43 anos, mas gozam comigo e chamam-me a atenção, e porque no outro dia eu disse, não, isto, pá, já não lembro o que é que estava a falar, eu disse, pá, os meus filhos, eu vou-lhes dizer, não, vocês têm que ir para os computadores, porque, e é verdade, lá vocês também, porque eles gozaram comigo, pareço um avô a dizer, não, isto dos computadores é muito bom, só que, ok, pode parecer um avô, mas é verdade, pá, uns putos têm que aprender estas coisas das internets. Educação virtual. Epá, não é? sim, lá, eu neste momento pago mais a um informático, ou seja, sinto-me mais desprotegido sem um conhecimento, pá, de um bom informático do que de um neurologista, pá. Se o meu computador falhar, basta ver, as pessoas ficam à rasca se a internet cai mais do que 10 segundos. Claro. Mas pronto, eu tenho essa coisa, ou seja, temos uma diferença geracional que até ajuda, acho eu, depois para fazer o resultado final. E como é que é o processo de trabalho durante a semana? Consegues explicar mais ou menos? Vocês vêm para aqui na segunda-feira, logo? Não? Não. Nós, Para aqui, penso que é aqui que trabalham. sim, certo? é aqui que Neste trabalhamos, edifício também. neste belo edifício. Não. Lá está, hoje em dia com as internets, com a facilidade que é comunicar por WhatsApp, por mail, vamos trocando ideias muito acesamente durante a semana, e normalmente reunimos a partir de quinta, sexta, e depois sábado temos uma sessão de trabalho muito, muito forte para depois gravar no domingo de manhã. De manhã, quer dizer, agora tem sido de manhã porque as pessoas têm que estar em casa à 1 da tarde, mas normalmente é ali ao princípio da tarde que gravamos, que é para o programa depois ir para o ar à noite. Ou seja, isso permite-nos ter uma grande atualidade. Claro. Ultimamente temos tratado muitas vezes de coisas que se passam no sábado à noite, como sejam as comunicações do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República. Aliás, no outro dia o Primeiro-Ministro resolveu comunicar ao país para aí à 1 da manhã
Eu já estava a dormir. Já estava a dormir. Não era 1 da manhã, mas era... Já foi há umas semanas. Sim, na e altura nós depois dos tínhamos conselhos. logo... No domingo tivemos que fazer coisas. mas pronto. Ou seja, a parte de estar fisicamente juntos, embora seja muito importante e continua a ser, e não é insubstituível, mas a verdade é que estas gigajogas da modernidade permitem não depender tanto. Ok. Mas, ou seja, até quinta-feira é só ideias, é isso? Não há partes escritas prontas a ir para o ar, para serem lidas? Não. Isso Isso é só no escrito momento? para ir para o ar, normalmente sábado começamos a alinhavar as ideias e começar a estruturar o guião, que é para depois ser dito pelo Ricardo no domingo. E nesse caso quando chega a esse sábado, pegam nas ideias todas que já têm, juntam mais ou menos por temas, começam a perceber o que é que vai entrar, não vai entrar, é isso? Sim, começamos a ver. Depende muito das imagens que nós temos. Nós vivemos muito, ou dependemos muito das imagens. Elas precisam ter graça. Às vezes há temas que seria mais. Como é que se diz? Mais óbvio tratá-los, mas não temos nada, ou porque não foi dito, foi escrito, embora nós muitas vezes usemos uma imagem. Sim. Mas não é a mesma coisa. A força está nas imagens, as pessoas a dizerem mesmo aquilo que nós depois vamos analisar humoristicamente, e estamos um bocado dependentes disso. Por isso, quando começamos a alinhavar esses pequenos vídeos, é que começamos a ver qual é a estrutura que vai ter o programa. Normalmente é tudo mais para a tarde. Tu estás a achar que é uma coisa mais profissional do que aquilo que é na realidade. Mas aquele momento em que até já vi algumas fotos em que está o Ricardo ao computador e vocês estão à volta, esse é o momento em que ele está a escrever o guião, certo? Esse é o momento em que se está assim a escrever o guião. Portanto, obviamente aquilo depois é gravado com teleponto, não é? Claro. Sim. Mas aquele momento vocês têm as ideias pensadas e estão a alinhar tudo com as imagens. E o Ricardo só está a escrever o guião que vai dizer ali a momentos, não é? Sim. É assim tão pouco profissional como tu estás a descrever. Mas aquilo tem uma explicação. O Ricardo tem uma boa memória, não é? Nós sabemos isso. O Ricardo tem uma ótima memória. Cada um está ali, nós sabemos aquilo que nós vamos propor. Portanto, aquilo já está mais ou menos alinhavado. Aquilo é a altura em que se põe as ideias, se põe a forma como elas vão ser ditas. Aliás, uma das razões para ser o Ricardo a escrever é como é ele que as vai dizer. Convém que seja nas suas palavras, ou seja, que seja o mais confortável para ele. Claro. Ele tem o ritmo dele, tem as construções dele, e aquilo para ele também, eu calculo que seja uma ajuda, porque ao mesmo tempo que ele está a escrever, está a decorar e está a representá-las na sua cabeça. Mas ele, é como tu dizes, ele tem uma memória extraordinária e que é realmente... agora estava-me aqui a lembrar no início, quando nós fazíamos stand-up, às vezes... Ele corrigia-te coisas, não é? Corrigia-me, ele dizia, tu no outro dia fizeste o texto desta forma e tem mais graça do que aquilo que disseste hoje. E eu, mas eu não disse hoje da mesma forma. E ele, não, tu hoje disseste e da outra vez tinhas dito e tinha mais graça. E eu, filha da mãe. Porque eu tenho péssima memória. Péssima memória, e provavelmente também não a treinava, não a trabalhava. E já lá vamos ao stand-up, mas antes queria só, para terminar esta parte de isto é gozar com quem trabalha. Bom, porque eu a seguir vou ter que fazer pausa para xixi. Sem problema. Que é os sketches que agora vocês vão estar, ainda não percebi bem exatamente como, mas a fazer para a Opto, certo? Para a plataforma de streaming que a SIC lançou recentemente,
que não vai ser regular, pelo que eu percebi, vai ser quando houver ideias, certo? Sim, E em como é princípio, que- uma vez por semana. É uma boa questão. Não está resolvida ainda, como já deves ter reparado. Mas por exemplo, tu disseste a Opto. Ou o Opto? Eu gosto mais de chamar-lhe o Otto, O Otto? porque o Otto. O Otto? Porquê? eh, Não se lê o P? eu prefiro não ler. E pronto, eu acho que é o canal e não uma aplicação. Ah, é? Canal? Não, eu acho, mas não deve ser, é a Opto, não é? Mas eu agora tenho-lhe O chamado canal, o o Otto. Opto. O Otto. E humaniza, não é? Otto, podia ser uma pessoa. Podia ser, sim. Mas neste caso, os sketches como é que vão funcionar? Então? Boa, Não- não consegui soltar-me sabes? desta pergunta com isto Não. do Otto. Nós ainda não sabemos. Não sabemos. Temos tido umas ideias, tem sido alimentado o Otto e E vão gravando quando há tempo. é vamos isso? gravando. Mas já, ainda já não há temos nada alguns estruturado. disponíveis. Diz. Já há alguns sketches disponíveis ou não? Ainda não? Tinha a impressão que Não, sim. já lá estão. Ok, já ok, lá ok. estão. Mas eu ainda não aderi à Otto. Não aderiste? Ou o Otto. Sabes que eu também não. Ou- Não, porque hoje em dia tem, um gajo tem a Netflix, tem a HBO, eu É até a verdade. porcaria do Disney já lá tenho, porque os Disney miúdos querem Plus, não é? ver o Mandalorian, que é uma porcaria, e mais os mais novos vêm, no outro dia por acaso vi Toy Story, outra vez, grande filme. E pronto, pá, tenho imenso streaming, vou ter que retirar algum para pôr Pois. o Otto. O Otto. Ok, ainda não sabe exatamente como é que vai ser o funcionamento. É surpresa. A Cátia Domingos, quando esteve no podcast, ele disse que os almoços eram uma das Cátia partes... Domingos esteve cá antes de mim. Esteve. Não acredito. Não, estou a brincar. eu sei. Ela disse que os almoços eram uma das partes mais importantes do processo criativo. Claramente. Porquê? É pá, porque nós reunimos muito à mesa. Porque agora já não podem... Quer dizer, durante um certo período não podiam reunir, não é? Almoços. Não. Não, mas desde sempre o almoço é uma parte muito importante no nosso. Já porque nós sempre fizemos isso, mesmo no tempo do gato fedorento. Aquela coisa de noitada ou agora uma jornada épica de trabalho sem. Não, precisamos parar para comer porque não é uma perda de tempo. É muitas vezes nestes momentos em que estamos a relaxar, supostamente, e estamos a comer, mas já comer é ótimo, e gostamos todos de comer, e comer bem. Muitas vezes é aí que surgem ideias, resoluções para ideias que estavam penduradas. Como quando estás às vezes a escrever um texto e estás a forçar, Claro. às vezes é bom parar Uma pausazita. e voltar daqui a bocado. E porque, entretanto, a tua cabeça continua a resolver aquele problema e depois surge, parece que facilmente surge a resposta. Pronto, e isso num programa como o nosso também ajuda. Estamos ali relaxados, Claro. estamos num ambiente de galhofeiro que muitas vezes proporciona ideias para o programa. Portanto, é muito importante. Além disso, como eu te digo, gostamos imenso de comer, comemos sempre bem. E vê-se, já não sei há quanto tempo, mas via-se alguns vídeos de vocês a tentarem fazer aquela coisa que o Ricardo faz com os Sim. pudins, não é? Tentar não, eu consegui. A Cátia é que Conseguiste? não. Aliás, A Cátia há que não um conseguia. vídeo que é a Cátia tenta fazer, e aquilo entra-lhe na boca e sai na mesma jogada, e eu vejo ali e digo, não, espera lá, e como eu o da Cátia. Eu acho que isto foi pré-Covid, porque agora não se pode. Agora não se pode. E pronto, em termos da larvidade, aquilo foi subir um patamar. Vamos então falar de Anthony Jeselnik, Uhum. de quem ainda não tínhamos falado no podcast. Se não o conhecem, é um comediante americano, conhecido por ser bastante sintético, não é? Aquelas one-liners, chamados one-liners. É um estilo muito sério, de deadpan, aquele Sim. que se costuma dizer. Estou a usar muitos termos em inglês, se calhar. Não, mas estás à vontade. e entraria naquilo que normalmente se diz ser o humor negro, não é? E tu escolheste Anthony Jeselnik, porquê? Olha, vou-te ser muito sincero, não conheço bem a obra, mas conheço, Não, mas do que vi, ou seja, Já te eu ouvi vejo- falar dele noutro podcast e já no podcast do Daniel lá está, Carapeto. sei pouco de humoristas, porque eu vejo, eu não digo isto com orgulho, porque às vezes parece que há humoristas que dizem, não vejo os, não vejo os colegas e não vejo o que se faz lá fora.
Mas não é por essas razões, às vezes, algo de cagança. É porque tenho pouco tempo e então dou por mim sem estar a par do que é que se passa. Não é por falta de interesse. Mas de vez em quando o Jeselnik foi-me recomendado, eu não sei se pelo Manuel Cardoso ou pelo Guilherme, e de facto fui ver, ele tem uns especiais na Netflix. Tem 2, sim. Tem 2 e gostei bastante. Eu gosto do humor negro, aquela coisa um bocado sacaninha também, mas tu disseste sintético e aquilo que eu gostei mais dele é a precisão. Eu há bocado estava a falar com o meu, quando fazia stand-up, pá, dizia uma piada de uma forma e depois dizia outro dia de outra forma, e isso é mau. E o Jeselnik vê-se que ele, isso não acontece porque as piadas dele estão muito bem escritas. Ao detalhe. Estão muito detalhadas, não há ali palavras fora do sítio nem palavras a mais. E eu aprecio a economia no humorista, mesmo que eu não a pratique. É uma questão de... Mas vocês praticavam isso em Gato Fedorento, ou não? Não, sim, eu acho que sim, a escrever, mas também tínhamos os 4 a policiar-nos uns aos outros. Não só isso, e mesmo quando escrevo agora... E mesmo agora, não é? Mesmo agora, a atividade que eu faço quando escrevo crónicas, também tento o processo de edição, que é um processo que eu gosto, tento limar ao máximo o texto, tirar a palha, tirar o que é supérfluo, quando não está a ajudar, porque às vezes ajuda, às vezes é preciso palha ao serviço de uma piada, mas a maior parte das vezes não é. Claro. E eu apreciei muito isso no Jeselnik, e aquilo é escrito daquela forma e não podia ser de outra. E eu não sei o que é que vais mostrar. Sim. Antes de ouvirmos neste caso até sugeriste dois beats do Jeselnik, e vamos ouvir os dois. Até podemos ouvir já o primeiro, que é uma piada que desvenda, foi mais ou menos assim que me explicaste, desvenda um pouco sobre o processo da escrita dele, não é? Sim. E vamos ouvir, e logo a seguir vais-nos explicar porquê. I of course live in Los Angeles. I've got a nice place, obviously. My brother's been staying with me for a couple of weeks now, which has been awful. My brother's crazy. Even my neighbors hate him. The other day I opened up the door, I caught him masturbating. He looks me right in the eyes and goes, "Shut the door." I said, "Get inside." My family loves it when I put them in jokes. They love it. They'll be like, "Anthony, please put me in your next joke." And I'll say, "Are you sure? Because I'm going to make you a pedophile." And they're like, "We don't care. We shouldn't be a part of this thing you've got going on." So I wrote that joke, put my brother in. I'm in Chicago, where he lives, doing a show. After the show, he comes backstage, and I say, "Mikey, what'd you think about that new joke? Did you like the shout-out I gave you?" And he gets all uncomfortable. He goes, "Well, crowd seemed to think it was funny. But I think it's kind of weird that you've got a joke where you want to fuck me." And I said, "What, Mikey? No. No, Mikey, you're my brother. That's a joke about you masturbating in front of my house." And he goes, "Yeah." And then you're like, "Get back inside." Just in case you guys are wondering whether or not my brother's a fucking idiot. Ora bem, e lá está. Aqui ele explica, para já aqui uma introdução. Eu gosto desta conversa com o público, em que ele fala também sobre o seu trabalho. Aquilo no teatro eles dizem quebrar a quarta parede. A quarta parede. Bem, uma coisa, sim. Em que ele diz, "Epá, as pessoas da minha família querem entrar nas minhas piadas,
portanto, há ali uma assunção que nós sabemos, nós já sabemos que é verdade, que é aquilo não se passou mesmo, aquilo não são as pessoas da família dele, porque senão como ele está sempre a matá-los, Claro. já não existiam, não é? Não podiam fazer tudo, mas eu gosto desta coisa em que ele sai dali da personagem e depois volta a entrar. Eu acho graça a isso. E depois, esta forma como ele usa o irmão para explicar como é que uma piada escrita com as palavras certas é uma coisa e com palavras a mais ou a menos, mas neste caso a mais é outra. E ele quando vê o irmão a masturbar-se à porta de casa e diz get inside. Mostrando, estou aqui a explicar que comédia, que é uma coisa muito seca, não é? Mas pronto, ele estava lá fora e vem cá para dentro, estás a fazer uma figura de urso, mas depois o irmão diz, acho mal, tu queres-me, posso dizer? Pode. Queres-me foder. Ele, mas como assim, Mikey? E ele, não, porque isto é uma piada sobre ti a masturbar-te à porta da casa. Ele, sim, mas depois tu dizes get back inside. E só esse back certo. Muda completamente o sentido. Torna de facto uma piada sobre ele querer, se calhar, foder o irmão, porque o irmão estava lá dentro, veio cá para fora e o gajo quer que ele volte lá para dentro. Claro. Presume-se para essas coisas. E é uma coisa completamente diferente da piada original, do Get Inside, porque o irmão está a fazer cá fora. Foi um bocado até show-off. Eu até posso fazer duas piadas dentro do mesmo tema, sim, com duas punchlines diferentes. Nem sequer tinha pensado nisso, mas é show-off. É show-off, mas sendo que uma piada é claramente superior à outra. Claro. E ele faz muito isso. Ele tem muito essa faceta do sim, show-off. sim, claro. Viram o que é que eu fiz aqui? Sim. Aliás, mesmo o deadpan dele é muitas vezes quebrado por o gajo está sempre com um sorrisinho cínico em que ele sabe mais do que nós e sabe o que é que nós estamos a pensar. E é um tipo de manipulação que eu acho engraçado. Que depois junta-se outra coisa, que é ele está-nos a levar numa direção. Nós, se já somos público dele, sabemos para onde é que ele nos está a levar e sabemos que ele agora vai ter aqui um twist. Não é? Só que ele faz mais do que isso. Ele, como já sabe que nós sabemos e que nós esperamos um twist, ele vai-nos dar outra coisa. Um twist sobre um twist ou uma direção diferente e de facto há aí um show-off, há aí um exibicionismo de escrita, de talento, técnica, não é? de talento, de técnica. É tipo o jogador de futebol que faz uma cueca e espera para voltar a fazer outra. Eu aprecio essa malandrice e nesta outra piada que vamos ouvir agora, não é? Sim, podemos também já ouvir. Neste caso, o próximo beat é sobre mais um familiar do Jazz Only. Desta vez é a avó. E vamos ouvir primeiro e depois logo a seguir explicas também porque é que escolheste. My grandmother is suffering from dementia right now. She forgets who she is, wanders out of the house and gets lost for hours. It's a problem. So what I did is I tied a bell around her neck. Sounds inhumane, sure, but problem solved. I mean, that thing is really heavy. If you're not laughing right now, the problem is your imagination. Don't get mad at me because you don't know how big bells can get. E lá está. Ele leva-nos para um sítio, pus uma campainha ao pescoço da minha avó e nós esperávamos esperávamos uma coisa desse género porque lá está, neste tipo de humor é uma coisa... Diga-se normal. Sim, mas o que ele quer dizer eu fiz uma coisa mazinha à minha avó. Claro. Pôr um guiso numa pessoa que está com demência só para saber onde é que ela está, Só que ele faz ainda mais do que isso. Ele não é por causa do barulho. É uma canga porque é pesada e assim ela não vai a lado nenhum. Exato. Portanto, a maldadezinha
é ainda maior. E toda a gente que estava à espera já de uma maldade e que, sim senhor, riu-se porque um guise ou uma coisa, uma campainha tem graça, leva com a verdadeira piada. Ou seja, é o tal show-off dele, que tem um domínio sobre a técnica tão grande que lhe permite fazer isto. E ele ainda diz nesta que se vocês não se estão a rir é porque Pois. não conseguem Sim, não, imaginar. e depois ele tem essa coisa que ele faz muito, isso é pá, if you're not laughing right now. Exato. Eu acho graça, lá está, não é se calhar uma característica que eu aprecio numa pessoa, se fosse meu amigo, mas num performer, acho graça a este jogo com o público, Claro. em que o público, atenção, e aí isto é talento, porque eu já vi humoristas a tratarem mal o público e a dizerem, pá, se não estás a perceber, então, o problema é vosso, se não estão a perceber, vocês é indignado. que são burros, porque esta piada é ótima. Ele consegue fazer isto com alguma bonomia, sem perder Certo. a simpatia com o público. Pá, é um performer muito, muito talentoso. Eu estava a ouvir uma entrevista dele e ele diz que muitas vezes sobre essa questão de dar um twist maior porque as pessoas já estão à espera de um twist, ele diz que às vezes o que faz é dar um twist expectável para as pessoas Sim. ganharem confiança de topei-te nesta, Uhum. para depois a seguir dar um ainda maior e as pessoas Exatamente. perderem exatamente. completamente. É isso que ele faz. Epá, e repara, lá está, eu não conheço a carreira toda do Jeselnik e não... Mas se viste pelo menos os dois, ele Sim. tem 3 solos, portanto pelo menos já viste 2/3 dos solos dele. Pronto. Mas acredito que ele faça isso Sim, sempre, não é? claro. Já tem Mais vários anos a atuações, fazer etc. isto. Epá, isto Claro. não é fácil de manter. Isto é difícil. E ele manter isto e com o nível é complicado. Não sei até quanto é que ele vai aguentar isto e até que ponto é que as pessoas também não são fartar Do estilo. do estilo. Mas para já, pá, eu conheci-o há pouco tempo e gosto. Mas ele até já tem uns anos disto, por acaso não sei precisar quantos, mas já tem alguns. Sim, sim. E a acrescentar ainda outra coisa de que ele refere também na entrevista, que achei isso bastante curioso, que é ele às vezes ele tinha uma piada que acho que era sobre freiras baterem-lhe com a régua e ele já tinha pensado nessa piada, já tinha escrito uma piada sobre isso, depois esqueceu-se, acho eu, depois andou ali à volta, à procura e conseguiu, acho que meio que chegar à mesma ideia original que tinha tido, ou algo melhor, ou algo desse género. E ele diz que andava a tentar escrever uma piada há anos sobre a luta de wrestling entre jacarés, assim uma coisa, e que ainda não tinha conseguido a piada, mas portanto num futuro solo do Jazz and Lux vimos uma piada sobre isso, já sabemos que ele andou cerca de alguns anos à volta dessa piada. Sim, olha, eu aprecio... Quase como naquele de desafio, não é? Sim. Agora tenho que fazer uma piada sobre este tema. Então, e lá está, aprecio... aquilo parece fácil quando ele faz. Lá está. Pois é, Ainda por parece. cima, como é tão económico, parece que ele se lembrou daquilo agora. E não, há trabalho, muitas vezes, olha, de anos, porque ele tem uma premissa e depois não sabe como é que vai resolver aquilo, porque aquilo tem um aspecto, muitas vezes, de resolução, como se fosse um problema matemático. Nós temos esta premissa e agora como é que isto se conclui? E aquilo dá trabalho. E ele depois faz parecer fácil. Isso é talento. Tu fazes stand-up pela primeira vez em 2002, acho que já Sim. tínhamos até dito aqui, neste caso com o Ricardo, na altura. Deixas de fazer, tal como ele, Sim. que também deixou. Nas tuas últimas entrevistas disseste que também não tencionas voltar Não. de todo, e até já disseste aqui tens má memória, não é? Ao contrário Sim, do aliás, Ricardo. Eu já voltei a fazer, não o stand-up, mas há algumas intervenções que me pedem e eu vou, quando faço agora, levo sempre Cartõezinhos. cartões. Uhum. Cartões e estou a ler. E aviso logo as pessoas. Porque eu, ainda por cima, tenho um problema. Às vezes há um... Como é que se diz? Um teleponto. Um teleponto. Porra. Uhum. E se eu estiver longe do teleponto, não consigo ler, porque eu vejo mal ao longe, mesmo com óculos, e portanto, já uma ou duas vezes tive que fazer com cartões e digo às pessoas. Acho que até arranjei uma maneira de me defender e de ganhar com o facto de estar a ler, que
tenhas deixas para silêncios, para pausas. E há um jogo interessante, não digo que isso seja melhor do que não estar a ler, mas naquele caso é um jogo interessante entre estares a olhar para um cartão e depois levantar os olhos para o público. Claro. Quando estás a fazer uma pausa ou quando estás depois a dar uma punchline, porque não preciso estar a ler tudo, não é? E pronto, já fiz isso 2 ou 3 vezes. Mas está completamente fora de questão. O que é que era preciso acontecer para voltar a fazer stand-up? É preciso eu ter disponibilidade e vontade para me dedicar a escrever um texto, uns 5 minutos que seja, durante um tempo, ter disponibilidade para isso e depois ter tomates para me apresentar em palco. O Ricardo também usa esse argumento, não é? De medo de subir a palco. Sim. Vocês, os dois, já têm uma carreira sólida, não é? Tem. Inegavelmente. Já fazemos isso há muito tempo, sim. Isso não deveria diminuir aí esse receio? Porque à partida sabem que tem piada e que o público gosta. Isso acaba sempre por ajudar. Como sabes, que qualquer humorista te vai dizer, isso não é uma certeza. Ou seja, há uma parte de basófia muito grande em alguém que se apresenta ao público sozinho, sem mais nada que nem o microfone. Há essa basófia e depois há também uma insegurança grande. Agora, da minha parte, o que é que eu te posso dizer? Já faço isso há muitos anos. E olha, se calhar uma das razões eu acho que é possível que as pessoas tenham uma expectativa em relação a mim injustificada. Em que... A minha mãe, antes de eu vir para aqui, estava a dizer: ele nunca mais apareceu na televisão, porquê? É verdade. Mas pronto, eu não apareci na televisão, apareço recentemente até. Não, campanhas, por exemplo, não é? Sim, campanhas mas às vezes assim multióticas, agora já não, pois está lá a Dona Dolores Aveiro. Mas já é a segunda vez que a família Aveiro vem na minha esteira. Foi o Mel da outra vez, publicidade, porque o Ronaldo vem no Mel, a seguir ao Gato Fedorento. E Dona Dolores Aveiro agora a seguir na Multióticas. Eu não volto a fazer publicidade porque depois tenho medo da Cátia ou da Elma me ficarem com o esquema. Mas estava a dizer sim, porque é que eu não faço stand-up? Acho que isso é uma dessas razões, mas lá está, não digo nunca, mas em princípio não, é pouco provável. Já fui convidado algumas vezes, não vou dizer por quem, mas já fui convidado. Para ir fazer assim um barzito? Sim, um bar. Isso seria sempre um bar, não é? Não vou dizer, bom, não seria o Levanta-te e Ri, não é? Não, iria fazer como deve ser, experimentar, mas lá está. E Manuel Cardoso e Guilherme Fonseca não insistem? Eles dizem muitas vezes, mas eu acho que é aquela coisa de gostavam de me ver crash and burn. Não, bombing. Bombing. Sim, diz. acho que um gajo pica-se uns aos outros nesse sentido. Não é uma coisa que eu ponha completamente de lado, mas para já é pouco provável. Eu tenho aqui 3 argumentos, não te vou chatear mais com isto. Não. Mas tenho 3 argumentos que acho que são fortes, devias reconsiderar. Primeiro, e isto já acho que já discuti isto, falei sobre isto com o Guilherme Fonseca, que é, tu tens um lado que já falaste até, que consiste muitas vezes em defender o oposto só meio para sendo contra, porque é engraçado, sim. certo? Estou muito e isso em stand-up funciona bem. Acho, por exemplo, até o próprio Jazz Only, que às vezes tem algumas coisas em que parece que é quase do contra só, não é? Para ter piada. E acho que isso dá uma voz distinta, vamos dizer assim, em stand-up. Depois, a stand-up em padarias portuguesas podia dar um conceito forte. Se à noite, por exemplo, são espaços fixes, não é? Já tinhas sítios para atuar. Terceiro, stand-up está na moda, obviamente, e sendo que agora a Dolores Aveiro
está a fazer a multióticas, está na moda, financeiramente é recompensador o stand-up. Mas achas que o stand-up será mais recompensador que a publicidade, principalmente Não, isso acho que não. ao nível de esforço que é preciso? É porque a publicidade, Não, eu claro. chego lá, eles dão-me um texto, normalmente de 20 segundos, esse até eu consigo decorar. Ação, eu digo, aqui, Não, acho que é muito menos recompensador. vê bem ao longe, vê bem ao perto, vai ao optometrista. Estou Pumba. a pensar em termos de alternativas, Sim. sendo que Essa coisa da padaria, imagina, se eu fizesse um espetáculo em cada padaria, nós temos aí 60, já dava uma tour. É uma pois, tour. então não. Eh, não sei se os meus sócios iam ficar muito. À noite, as padarias fecham a que horas? As padarias fecham. Depende, mas a média é 8, 8 e meia. A seguir. Depois tem que ser limpas para o dia seguinte. Não, mas está tudo bem. 9h30 começava o espetáculo. Mas sim, essa coisa que tu dizes é verdade. Eu sou daqueles chatos que gostam de ser do contra. Acho interessante. Já gosto de chatear. E às vezes a minha mulher até diz: vocês não puxem por ele em determinados temas, porque depois eu vou dizer coisas só para irritar as pessoas. Mas isso lá está. Eu acho que isso em stand-up é fixe. Vê-se algumas pessoas também. Se for inconsequente, não. Se for só para chocar, é que lá está. Eu percebo o que é que estás a dizer, mas há humoristas que parece que fazem só para chocar, dizer uma coisa chocante. Se não tiver piada, não. Sim, claro. Nós, uma coisa que nós sempre fizemos no Gato Fedorento e que fazemos quando fazemos coisas a solo e que transpusemos, acho eu, agora para este programa, é isto tem piada. Queremos fazer isto, queremos fazer este beat. Tem graça, não é se vai passar uma mensagem. Sim, ou se é politicamente correto, ou é, Claro, ou é só Isto tem ofensivo. Nós não fazemos nada por ser ofensivo. Uhum. Fazemos por ter graça. Pode às vezes ser ofensivo para alguém. Isso nós não podemos evitar. E as pessoas têm direito de se sentirem ofendidas ou melindradas. Mas não é uma coisa que nós façamos. Ou seja, o objetivo é sempre é ter graça. E foi sempre isso que nós fizemos desde o princípio do Gato Fedorento. Às tantas as pessoas até diziam: mas não sei quem, eu digo as pessoas, mas parece-me que era uma coisa que se dizia que era vocês falam de temas que as pessoas não gostam, ou de que as pessoas não se riem, e nós dizem: isto faz-nos rir a nós, e que é o primeiro passo e o essencial. Se nos faz rir a nós, nós somos pessoas normais, em princípio achamos que pode fazer mais alguém há de se rir. Mais alguém se há de rir, e felizmente a experiência que nós tivemos foi que o nosso humor, que agradava a nós em primeiro lugar, agradava também a mais pessoas. Revisitas algumas vezes o teu texto de stand-up? Não, quer dizer, não vou procurar de propósito. O que eu faço Mas lembras-te mais ou menos do que alguns temas, sim. Tinha uma coisa sobre velhas e não sei. Mas o que fazes? Estavas a dizer? Não, eu tenho tudo o que eu escrevi, está no meu computador. E eu às vezes vou procurar, será que eu já falei sobre este tema? Ou sei que uma vez fiz umas piadas sobre Barack Obama, por exemplo. Uhum. Bem, então faço um search e vejo todas as vezes que eu falei de Barack Obama e vou ver o que é que eu disse, Claro. piadas que eu já usei, se me levam a pensar em coisas novas. Portanto, nesse sentido, às vezes revisito textos antigos, mas não com nostalgia, deixa-me cá ir ver crónicas antigas. Não, mas era mais numa perspectiva do que é que achas desse teu texto antigo. Consegues rir? Vou achar muito pobre, muito mal escrito. Lá está. Hoje em dia sou bastante mais económico a escrever, já nem falo dos temas. Pronto, aquilo é uma coisa que tem quase 20 anos, agora Claro. sou uma pessoa diferente, mas mesmo a forma de escrever, vi muito mais stand-up desde então, vi muito mais comédia desde então, pratiquei Muito mais comédia. muito mais, com pessoas que são bons humoristas e boas humoristas e com quem aprendi.
Portanto, acho que hoje em dia escreveria de uma maneira diferente. Agora, não renego aquilo que fiz, mas sei que há uma diferença de qualidade. Numa da rubrica que temos aqui também, pedi-te para trazer algo que tinhas feito, para tentarmos desconstruir aqui um bocado. Neste caso, escolheste uma crónica que escreveste na E altura. lá está, porque não faço stand-up há pelo menos Certo, 15 anos. Mas poderia também, por exemplo, ter sido um sketch ou algo do género. Mas também já falámos aqui um bocado de Sim. alguns. Portanto, no fundo, também já fizemos um pouco isso. Mas neste caso, escolheste uma crónica que escreveste para o Correio da Manhã a 24 de dezembro de 2016. Portanto, Exato. está quase a fazer 4 anos Lá está. este texto. Ainda. Porquê é que eu mandei? E chama-se a minha filha devia imitar Cristo. Exatamente. Portanto, E todas as crianças deviam imitar Cristo. E eu já explico. Porque é que eu cheguei a esse texto? Tu pediste-me um texto e eu estava de facto a revisitar textos antigos porque estava a pensar no que é que vou escrever agora na minha crónica que sai na altura do Natal e então vou ver o que é que eu escrevi nos outros anos. Achei graça a essa porque se calhar vou usar um ponto de partida similar, mas para dizer o oposto. dizer totalmente o oposto. O oposto, completamente, mas a tentativa de ter graça. A minha filha devia ser mais como Cristo, não é? Porquê? Como sabe, quem andou na catequese como eu, e não só, mas muitas pessoas, é cultura bíblica, depois de Cristo nascer, o rei Herodes mandou matar, massacre dos inocentes, mandou matar todas as crianças ali da mesma idade, mais ou menos para ter a certeza, porque segundo a profecia, viria um rei dos judeus e ele ficou um bocado à rasca, o Herodes. Claro. Portanto, eu parti do princípio que Jesus Cristo não tinha ninguém com quem brincar da Não mesma tinha idade. amigos. E na altura achei que isto foi há 4 anos, 4 anos. minha filha tinha 5 e é uma idade em que nós temos que ir com os nossos filhos a muitas festas de crianças que nos tragam o sábado. E foi aí que surgiu? E Numa eu, festa? eu disse, quem me dera que a minha filha não tivesse crianças da idade dela, que é para não ter que ir a programas infantis ao sábado. Mas a ideia surgiu durante. Estavas numa festa, tinhas ido levar a tua filha ou. Pá, sim, é possível, Provável. é possível. Eu estava. Lá está, essas ideias estão na nossa cabeça e nós desenvolvemos a partir daí. O que é que significa? Ok, se existiu mesmo esse massacre dos inocentes, o que é que isso significa? Significa que Jesus Cristo fugiu, não é? A família fugiu para o Egito e o resto das crianças não puderam fugir. Portanto, para todos os efeitos, há ali uma faixa de crianças da mesma idade que não existe. Ou seja, Jesus Cristo é a única criança da Única idade dele. criança, certo. E eu depois até faço, acho que na crónica desenvolvo isso, pá, até que ponto é que isso não tem influência no facto dele próprio, uma pessoa sentir-se especial, não é? Se és a única criança, pá, achar-te divino é um passo a seguir. Mas já tens que te entreter sozinho. Como é que uma pessoa se entretém? Eu digo que pá, deve ter sido por aí que ele começou a dedicar-se à magia. Porque as crianças sozinhas, há muitas crianças por aborrecimento começam a fazer aqueles truques de magia, coisas que conseguem fazer sozinhas e depois mostrarem aos adultos. E pronto, foi uma extrapolação a partir de uma leitura, de uma ideia. E eu esta semana, que aliás quando sair daqui vou ter que ir fazer a minha crónica, quando isto for para o ar já saiu. Já saiu, podem ler no Observador. Mas eu agora o ponto de vista oposto, que é este ano, pá, foi um ano de Covid, um ano difícil para toda a gente, mas para os pais com crianças pequenas houve aquele desafio extra de seguir ao segundo período. Aliás, ainda no fim do segundo período acabaram as aulas. Vocês são muito jovens, não sabem essas coisas, nem têm que se preocupar porque não têm filhos, mas pá, os pais tiveram que ficar com os filhos em casa e pais que trabalhavam em teletrabalho e por mais que se queira, pá, os miúdos chateiam. Claro. Porque aborrecem-se e depois chateiam, depois se houver irmãos há lutas e essas coisas todas, que é normal. Mas isto tudo para dizer o quê? Que eu passei a olhar de outra forma para Nossa Senhora e São José, que criaram uma criança que não tinha outras crianças com quem partilhar. Ou Com seja, quem brincar. deixei de pôr os miúdos na escola, fiquei com eles sozinho e a mesma coisa que aconteceu com a Sagrada Família. E pronto, e agora mudei o ângulo. Realmente agora... Vai escrever o contrário, então. Vou escrever o contrário. Lá está Na tentativa de ter piada. Aquela ideia de muitas vezes dizer o contrário só porque sim. Agora... Só ao serviço da piada. Epá, sim, não é para convencer ninguém.
Queria só dizer que depois, na altura em que já estão a ouvir este episódio, podem ver um link ou de alguma forma a crónica que discutimos Sim. aqui, Boa. que eu vou colocar, portanto, no Instagram do Humor à Primeira Vista, @humoraprimeiravista.podcast. Podem ir já lá enquanto estão a ouvir e conseguem ver a crónica que aqui referimos. Tenho duas questões que não consegui encaixar em nenhum sítio desta conversa que ainda queria perguntar. Primeiro, viveste nos Estados Unidos? Vivi nos Estados Unidos. Fiz um programa de intercâmbio. Desculpem. Um programa de intercâmbio em que fui fazer o 12º ano a um liceu nos Estados Unidos. Aonde? Aonde? Wisconsin. Wisconsin. Wisconsin é um estado... Isso é lá no meio, não é? É o Midwest, é o estado por cima do Illinois, que fazem ambos fronteira, ou têm ambos o lago, acho que é o Lake Superior. Portanto, o sítio onde eu estava, que era Madison, era relativamente perto de Chicago, 3-4 horas de carro. Para os Estados Unidos é perto. Aquilo foi uma experiência espetacular. Aliás, eu acho que eu decidi, uma das razões pelas quais eu sou humorista, que eu quis ser, era porque a quantidade de humor disponível na televisão americana, que tinha imensos canais e estava sempre a dar sitcoms, foi quando eu lá estava, por exemplo, que começou o Friends. Ok. E No teu 12º, é isso? O meu 12º, sim. Comecei a ver lá o Seinfeld também. Tive contacto com uma data de séries. Em Portugal havia algumas sitcoms, mas não eram muitas e era Claro. com atraso. E eu consumi lá muito. Vi o Saturday Night Live, do qual só Pois. tinha ouvido falar. Mais programas de sketches que havia. E, Acabaste por vir lá enriquecido com... bastante. com cultura E achava humorística. que era uma coisa... Lá está, aquela basófia que tens 17, 18 anos. Eu achava... Eu também faço conseguia fazer não é? isto, conseguia fazer isto. Sempre gostei de escrever, lá trabalhei no jornal da escola, escrevia, crónicas também. Ok. Aquilo Não que nós sabia vimos que nos havia filmes, esta ligação, então... sim, até- aquilo que nós vimos nos filmes do Liceu Americano, foi aquela experiência, eu tive tudo. E adorei aquilo, ainda estou em contacto até hoje com a família que me acolheu. Os meus irmãos, faço aqui aspas, que eram miúdos na altura em que eu Claro. lá tive, eu tinha 17, eles tinham 5, 6 anos, já me vieram cá visitar. E eles aperceberam-se na estrela que te tornaste cá. O meu irmão, quando veio cá a primeira vez, levou, na altura ainda fazia publicidade para o Mel, e estamos a vir, eu fui buscá-lo ao aeroporto e estava, foi passar um fim de semana comigo ali ao pé de Alcácer do Sal, e na estrada ele viu um cartaz meu. E eu expliquei, ele sabia o que é que eu fazia, mas não tinha noção. E naquela altura, se calhar, aquilo foi mesmo o auge ainda de Gato Fedorento e de Mel. O Mel estava muito presente. Mas pronto, foi uma experiência espetacular, que eu recomendo a quem tenha interesse e os miúdos que possam, não é? Que o façam. Gostei imenso. Eu gosto imenso dos Estados Unidos. Muito fixe. Gosto de visitar e é um país que eu admiro. E pronto. E a segunda curiosidade que também não consegui encaixar em lado nenhum, jantaste com Anthony Bourdain. Como é que isso aconteceu? Isto cá em Portugal, atenção. Ele cá em Portugal aconteceu porque ele veio fazer um daqueles programas e... Acho que era o No Reservations. Na altura. É possível. Penso E que é. ele ia jantar ao restaurante do Henrique Sapessoa, Uhum. que é meu amigo, e aquilo, um conceito do programa são pessoas conhecidas no país, não é? Uhum. Com quem ele janta. E o Henrique Sapessoa, portanto a produção deve ter dito, arranja uma pessoa conhecida para jantar com o Anthony. O gajo lembrou-se de mim e na altura ele convidou-me e eu achei que era um jantar com muita gente. Eu estava meio adoentado nesse dia. Não me apetecia nada, mas sou amigo do Henrique e pronto, ok. Achei que era com mais gente, não sei porquê. Não conhecia o conceito do programa, nunca tinha visto. E chego lá e sou eu um tete-a-tete com o Anthony Bourdain. Um tipo muito simpático.
E muito que tinha simpático. também muito humor tipo, tinha piada. Não, ele tem muita piada, e, aliás, mas ele tem mais piada. Bem, eu chego e ele está cá fora a fumar um cigarro. Pá, estava muito, muito cansado. Pá, o gajo tinha uma vida Pois. aquilo de um lado para o outro, e pá, Claro. e sempre a comer e a beber. Ele estava cansado e tal, mas tivemos ali a conversa. Um gajo muito simpático. As histórias que ele conta cá fora não são as que conta lá dentro, coisas sobre chefes, e disse-me qualquer coisa, já não lembro, sobre aquele Gordon Ramsay, com que ele Certo. trabalhou e não sei o quê, mas muito simpático. E depois lá dentro, epá, a ação, e o gajo é outro gajo. Lá está, é A um televisão? profissional da televisão. E depois eu lembro na conversa, ele tinha um guião, digamos, que era muito, epá, Portugal agora é um país como deve ser, mas vocês, pá, basicamente era vocês quando eras Era uma criança, o que é que tu ditadura, não é? comias de pequeno almoço? E eu pensava, mesmo que tu, pá, na América, cereais. Pareceu-me que ele achava que eu tinha vivido durante o Estado Novo, Pois. e só faltou perguntar, ias calçado para a escola? Pá, agora se eu for a ver o episódio, que eu nunca mais vi, se calhar não é nada disso, mas foi a ideia com Sim, que eu fiquei. há lá momentos em que Ele que sim, se referia. vinha com essa fisgada. Pá, eu não tinha assim muita coisa muito interessante para dizer, portanto parece-me que, aliás, acho que nesse episódio os Dead Combo tocam com ele, ou tocam para ele, Tocam assim. e acho que isso, pá, foi espetacular. Muito E felizmente isso ofuscou a minha parte, para não ser a parte que ficou da visita, de uma das visitas do Anthony Bourdain, que eu entretanto depois fui ver mais programas dele. Pá, e era de facto um comunicador, pá, um homem de espetáculo, muito interessante, e era um tipo porreiro, aquelas 3 horas que eu passei com ele nessa noite. Um tipo impecável, foi uma pena que lhe aconteceu. Exato. Mesmo para terminar, o que é que ainda gostavas de fazer dentro do humor? Se é que ainda há alguma coisa. Eu sei que tu já disseste que gostavas muito de rádio. Não? Não disseste? Não, eu Disseste? gosto de rádio, gosto desta coisa nova, disto que tu estás aqui a fazer, um Os podcast. podcasts. Pá, acho uma coisa interessante, e Gostavas de ter um podcast? não digo que gostava de ter um podcast, acho que diz-me tu, tens esta obrigação, pronto, tens aqui um tema que Uhum. um dia há de se escutar, porque não somos assim tantos humoristas em Certo, Portugal. certo. Mas ainda dura. Sim. Mas acho interessante a ideia de podcast. Do rádio também acho graça, mas pá, de manhã está fora de questão àquela hora eu estar a funcionar, embora me levante muito cedo por causa das crianças. Pá, coisas que eu gostasse de fazer. Lá está, eu posso dizer que gostava de fazer um filme, sei que não o vou fazer, mas Mas não tens assim um objetivo ainda para fazer dentro do humor? Uma coisa que gostavas bom, olha, mesmo de uma coisa fazer? que eu aprendi é, se tens um objetivo e o objetivo é real, não o contas a ninguém antes dele estar feito, porque Percebo, senão... Mas tens, então. não, pá, sim, há coisas que eu gostava de fazer, e há coisas que eu sei que eu ainda vou fazer. É Ok. tudo uma questão de organização. Mas também é fácil, eu gostava de daqui a 40 anos, quando eu tiver 80 e tal, estávamos os dois outra vez à conversa, tu No mesmo podcast, num aliás. podcast, uma coisa diferente por transmissão de pensamentos, que já vai haver, e tu dizes, Diogo, como é que foi então aqueles 3 filmes, e pá, a ganharem... E o sucesso em Hollywood, não é? Sim, o sucesso em Hollywood e o Pulitzer que tu ganhaste, e epá, Exatamente. olha, gostava muito, mas se eu não tivesse que fazer nada até lá, só estar com 80 anos a receber os louros. Mas sim, pá, tenho 1 ou 2 objetivos, chamemos-lhe assim, há 1 ou 2 coisas que eu gostava ainda de fazer. Ainda de fazer. Mas como A é óbvio, título- não te vou contar, que é para daqui a 10 anos dizer, então nunca mais Não, tudo bem, tudo bem. fizeste. Não, eu aceito isso. Mas a título pessoal. Como assim? Ou seja, em grupo ou individualmente, esses Lá objetivos. está, não vou desvendar. Não Ok, vou ok. desvendar. Estava a tentar só descobrir esta. Imagina que eu tenho coisas que eu gostava de fazer com os anjos da Victoria's Secret, um programa de sketches. Não era giro. Para terminar, vou só. Aliás, vamos ouvir mais um beat do Anthony Jeselnik, que Uhum. terminamos sempre assim, neste caso. Fui eu que escolhi, mas
quero só relembrar que temos agendado para maio um episódio com todos os membros do Gato Fedorento sobre Monty Python, que eu gostava muito de fazer. Sem de existir o mundo, não é? Agora Sem com- de existir com- o mundo e o com John co- Cleese. Covid forte, vem aí. E o John Cleese que vem cá para o ano. Ah, Se sim. tudo sim. correr bem, claro. Zé Diogo, muito obrigado Nada. por Obrigado teres pelo vindo convite, aqui. Gustavo. E lá está, vamos terminar com mais um beat do Anthony Jeselnik. Obrigado. When I was No. in high school, my high school employed a blind janitor. 100% totally blind. And all the other kids would joke around that he went blind for masturbating too much. And at the time, I believed that. I was just a kid, I didn't know any better. It wasn't until I got older, wiser, I realized that's just an old wives' tale they used to use to try to explain why he was always masturbating. O Humor à Primeira Vista é um podcast da ESCS FM, a rádio da Escola Superior de Comunicação Social e do jornal Expresso. A produção, edição e pós-produção de áudio é feita por mim, Gustavo Carvalho, sou também o apresentador. O genérico foi feito pelo Ruben de Freitas e o Luís Batista, que também é o responsável pelos jingles que ouviram. E quem dá a voz é o Tiago Felipe, mas também o Rui Mirama. As fotografias deste episódio são do João Pedro Moraes, bem como o vídeo. A ilustração deste episódio, que podem ver no Instagram do Humor à Primeira Vista, é do Nuno Amaral. O logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Podes seguir o podcast no Instagram em @humoraprimeiravista.podcast. Eu estou pelo Instagram em Gustavo Rito Carvalho e pelo Twitter com Gustavo Rito Carve. Subscreve o Humor à Primeira Vista na tua plataforma de podcasts. Basta procurar Expresso-Humor à Primeira Vista. Avalia o podcast e deixa comentários. Isso ajuda-nos. Obrigado por ouvires este episódio. Estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia e um bom ano.